E aí pessoal, tudo bem? Bom, eu trouxe mais uma videoaula aí para falar de um assunto que eu já falei dentro de sala com vocês, né? Que é a associação de espelhos planos, beleza? Eu trouxe essa videoaula como uma parte complementar, né? Eu acho que eu não abordei esse ponto na aula presencial com vocês e eu acho importante abordar ele, tá bom? Então eu vou trazer essa videoaula aí como uma complementação para vocês. Bom, na aula de associação de espelhos planos, né? O que a gente estudou? Eu cheguei a fazer aquele experimento dentro de sala com vocês, né? É onde a gente pegou dois espelhos planos, né? A gente colocou eles com um ângulo de 90 graus, né? Eu vou tentar fazer aqui esquematicamente esses dois espelhos. Aqui um espelho, aqui um outro espelho, né? Aí fica uma coisa mais ou menos assim. Aí a gente colocava aqui um objeto, certo? Esse carinha aqui é o meu objeto. E aqui apareciam então uma imagem dele, certo? Aqui também aparecia uma outra imagem. E aqui aparecia uma outra imagem, certo? Bom, eu expliquei para vocês que aquela formulazinha, né, que a gente viu, N é igual a 360 sobre alfa menos 1, certo? O que vem a ser o N? É o nosso número de imagens. Número de imagens, muito bem. O que vem a ser o alfa? Alfa é o ângulo existente entre os espelhos, beleza? Então, esse aqui é o meu alfa. Aí, o que acontece? Vamos lá. Para esse caso aqui, o ângulo que existe entre esses dois espelhos que eu desenhei é um ângulo reto de 90 graus, né? Então, vamos ver como é que fica. Ó, N é igual a 360 sobre 90 menos 1. N é igual a 360 sobre 90, dá 4, menos 1. Nós vamos ter, então, um número de imagens igual a 3. Vamos ver se isso é verídico, né? Olha só, no nosso esquema aqui, nós temos 1, 2, 3 imagens, certo? Esse aqui é o objeto e essas aqui são as imagens. Bom, uma outra coisa muito importante que eu falei com vocês que existe, né? É uma característica de imagens formadas por espelhos planos, né? Então, uma característica é que as imagens, elas ficam invertidas horizontalmente, né? Bom, eu tenho aqui, ó, um espelho plano, ok? Espelho plano, tá aqui. O que eu vou fazer? Tenho aqui uma letrinha F, que eu já pintei aqui intencionalmente, né? Eu vou colocar essa letrinha F aqui de frente, né, para o nosso espelho plano, e você vai ver que temos uma imagem ali formada pela nossa letrinha F. Perceba uma coisa, a nossa imagem lá no espelho do outro lado, ela fica invertida horizontalmente. A imagem não fica de cabeça para baixo, como você pode ver, ela fica invertida horizontalmente, né? Quando a imagem fica invertida horizontalmente, né, quer dizer, por exemplo, se eu pego a minha mão direita e levanto a mão direita, lá no espelho a minha imagem está levantando a mão esquerda. Se eu pego a mão esquerda e levanto a mão esquerda, lá no espelho a minha imagem está levantando a mão direita, certo? Essa característica, né? Deixa eu botar meu espelhinho aqui do lado. Essa característica a gente chama de enantiomorfismo, beleza? Então, enantiomorfismo. O que vem a ser o enantiomorfismo? Enantiomorfismo é essa inversão horizontal que acontece com a imagem, tá bom? Então, quando a gente tem uma imagem lá no espelho, ela fica invertida horizontalmente por causa do enantiomorfismo, perfeito? Bom, a gente vai ver então
que como essa imagem aqui, ó, é esta imagem e esta imagem, elas estão sendo refletidas por um espelho, né? É como se eu tivesse aqui a minha letrinha F, né? Deixa eu fazer um esquema aqui mais ou menos para vocês entenderem, ó. Eu vou representar esse espelho, então eu tenho aqui a minha letrinha F sendo refletida assim, tá vendo? Então a imagem está invertida. Então essa é uma imagem enantiomórfica. Do outro lado, acontece a mesma coisa, né? Seria como se fosse esse espelho aqui. Eu tenho outra imagem que está invertida, tá vendo? Então ela também é enantiomórfica, perfeito? Agora, vamos ver o que acontece quando a gente tem os dois espelhos. Eu vou representar essa situação aqui, tá? Com dois espelhos, formando um ângulo de 90 graus, né? Então vamos lá, vamos ver se eu consigo fazer aqui. Esse trem, menino, precisa de uma coordenação motora desgraçada. Aqui, acho que eu achei o ponto, ó. Ok, vamos inclinar assim um pouquinho. Então, olha lá. Aqui eu vou mostrar assim primeiro, ó. Olha só que interessante. Eu tenho ali duas imagens formadas, né? E essas duas imagens, elas estão invertidas, então elas são enantiomórficas, ok? Agora, olha que interessante, a gente pode perceber que à medida com que nós vamos fechando o espelho, essas imagens, elas vão aparecendo aos pares. Olha lá que legal, ó, vai aparecer mais duas agora, ó. Apareceu mais duas, né? Bom, olha que interessante, as duas imagens que apareceram ali agora, elas não estão invertidas, eu consigo ler que é a letra F. Olha só que legal. Então, essas imagens que acabaram de se formar, elas não são enantiomórficas, elas são imagens direitas, tá? E agora, olha só, eu tinha primeiramente um par de imagens enantiomórficas, agora um par de imagens não enantiomórficas. Novamente, eu vou ter um par de imagens enantiomórficas, ó, invertidas. Se eu continuar, dá para ver lá que eu tenho outro par de imagens não enantiomórficas? Dá, não dá? Acho que dá, né? Bom, aonde eu quero chegar com isso? Eu quero ensinar para vocês o seguinte. As nossas imagens, né, à medida que nós vamos diminuindo esse ângulo aqui entre os espelhos, o número de imagens começa a aumentar. Vocês perceberam que à medida que eu ia fechando os espelhos, ia aparecendo cada vez mais imagens, tá? Então, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que as imagens elas vão surgindo aos pares, certo? Então, a gente tem assim, ó, primeiramente, começa com duas imagens enantiomórficas. Duas imagens enantiomórficas, certo? Depois surgem duas imagens que a gente chama de imagem direita, né? Duas imagens direitas. Depois, duas enantiomórficas, novamente, enantiomórficas. E assim sucessivamente, duas direitas, duas enantiomórficas, duas direitas, duas enantiomórficas. Então eu vou trazer aqui um exercício que eu achei interessante, né? Eu resolvi recentemente para um aluno e aí eu achei que eu devia focar nesse ponto, né, para vocês entenderem melhor. Olha só, está dizendo que tem dois espelhos, né? E eles têm um ângulo de 20 graus. Aí pede para eu determinar o número de imagens que vai ser formada, certo? Então vamos lá, ó. O que eu vou fazer? N, né? Vamos colocar aqui que o ângulo alfa é um ângulo de 20 graus que existe entre os espelhos, tá bom? Então uma situação onde eu tenho lá meus dois espelhos, certo? E o ângulo entre eles é um ângulo pequenininho, assim, ó, um ângulo de 20 graus. Muito bem, então, show de bola. Vamos botar na fórmula 360 sobre 20 menos 1. Então, o número de imagens que eu vou ter aqui, ó, vou cortar o zero, né? Nós vamos ter 18 menos 1 e nós vamos ter aqui um total de imagens de 17. 17 imagens formadas. Muito bem, aí o exercício vai e pergunta assim, ó, quantas dessas imagens são enantiomórficas? Bom, o que eu tenho que fazer? Ó? Eu vou fazendo duas enantiomórficas, duas direitas. Duas enantiomórficas, né? Eu vou fazendo isso até eu chegar no total de 17, tá bom? Então vamos lá, ó. Duas enantiomórficas, duas direitas. Duas enantiomórficas, duas direitas. Aqui já deu 8.
duas enantiomórficas, 10, duas direitas, 12, duas enantiomórficas, 14, duas direitas, 16, para chegar em 17 falta uma enantiomórfica. Então eu tenho 2, 4, 6, 8, 9 imagens, 9 imagens enantiomórficas. Beleza? Então, 9 imagens enantiomórficas. Aí você fala assim, ô Tarso, mas as imagens não surgem aos pares? Como é que ficou uma imagem só enantiomórfica? Beleza, é uma pergunta que pode surgir aí, vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês como que essa imagem pode surgir. Bom, vocês estão vendo ali a minha letrinha F, né? Então, agora eu vou posicionar o espelho aqui de modo que apareça uma letra F só lá, olha que doideira. Então, você percebe que é metade de um espelho e metade do outro, tá vendo? Então ela não fica o par, ela fica como se fosse uma, tá? Então ali formou uma imagem enantiomórfica. Pode ser um caso, não pode? Assim como esse caso aqui que eu mostrei, no finalzinho tem apenas uma imagem enantiomórfica, né? Eu falei que elas iam surgindo aos pares, não falei? Então, mas pode acontecer isso, né? Da última ser, por exemplo, uma direita ou uma enantiomórfica. E como que isso acontece, né? É só o espelho ficar numa posição aqui, ó. Olha lá. Eita desgraça. Deixa eu pôr. Tava tão bom aquela hora, como é que eu fiz? Aqui, pô, aí. Tá aí, massa, né? Então, ela é meio que metadinha de uma e metadinha da outra, tá? Então, pode acontecer essa situação aqui. Show de bola? Vou mostrar para vocês os pares surgindo novamente, ó, né? Vou aproximar mais um pouquinho aqui. Mais, tá bom, aí. Deixa eu tirar essa folha de papel aqui, senão não tem como não. Ah, minha letrinha aí. Beleza. Então, vou mostrar aqui de novo, ó. Eu tenho minha letrinha F, né? Aqui, show de bola. Agora vai surgindo aí, né? Os pares de imagem, ó, à medida que eu vou fechando. Ó, um parzinho. Agora, cadê? Outro parzinho. Ó, outro parzinho. E a gente percebe, né, ó. Enantiomórfica, direita. Enantiomórfica, direita. Enantiomórfica, direita. E assim sucessivamente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? E que tenha servido para poder resolver os exercícios aí da vida, né? Então, né? É isso aí. Vejo vocês mais tarde. Tchau, tchau.